Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 34. Eu sei que é um livro na Bíblia que pessoas que estão chegando aqui talvez nunca tenham aberto ou visto, mas ele está no Antigo Testamento e você pode procurar ajuda ou ver que alguém está com dificuldade e ajudar também a abrir. Não tem nada de vergonha nisso. É bênção a gente aprender aos poucos a abrir os livros da Bíblia. Ele está aqui no Antigo Testamento, um pouco antes do livro de Salmos, você vai poder encontrá-lo. E a gente vai ler o capítulo 34 de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 34, 34. A partir do verso 29 até o finalzinho, são apenas alguns versículos que nós vamos ler aqui. Versículos 29 até o finalzinho. Essa é a história de Josias, grande rei da tribo de Judá. E a gente vai ler um pedaço desse grande relato que começa no início do capítulo 34 e ele finaliza aqui no capítulo 35. A partir do verso 29, ele diz assim: Então deu ordem o rei a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrada na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor para o seu lugar, para o seguirem, para guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram a esta aliança, e os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel, os obrigou a que servissem ao Senhor, seu Deus. Enquanto Josias viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, está aqui a Tua palavra, Senhor, e nós lemos na esperança que, de alguma forma, o Senhor fale ao nosso coração. Pessoas aqui que já conhecem a história, talvez nem esperam tanta novidade num sermão como esse. Outras que nunca ouviram falar, e estão aqui hoje à noite, querendo de alguma forma ser abençoado por Ti. Ó Pai, eu te peço que, pela Tua misericórdia e graça, o Senhor nos abençoe a todos nós aqui, com a Tua palavra, com o Teu Espírito, com a Tua presença. Então, Senhor, seja mais forte do que a minha fraqueza, a minha insuficiência, para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como foi introduzido aqui no sermão, esse vídeo, nós vamos no mês de outubro, como já tenho visto que muitas igrejas estão fazendo isso, a seguir uma série de sermões, pregações, com os conhecidos solas da Reforma. Nós teremos 5 domingos no mês de outubro e deu certinho. Nós temos 5 solas para estudar daqui para frente. Mas nós não vamos aqui no culto usar a pregação para dar uma aula de história ou para trazer
uma teologia sistemática a respeito do assunto, querendo abrir um texto ou outro para defender um sola escritura, como no caso de hoje, ou somente a Deus toda a glória, como no caso do final, no último domingo de outubro. A gente quer, a partir desses temas, olhar para a palavra de Deus e ouvir o que a palavra de Deus diz para a gente a respeito, no caso especialmente de hoje, a respeito dela mesma, a respeito da própria Bíblia, da própria palavra de Deus. A gente vê com muito carinho e com muita gratidão no coração participar ou estar vivendo esse momento em que comemoramos 500 anos da Reforma Protestante. Mas eu preciso dizer a você que a nossa fé, ela não vem de Calvino, ela não vem de Lutero, ela não vem de 1517. A nossa fé, ela vem há 2000 anos atrás, quando Cristo Jesus morreu e ressuscitou e enviou sobre nós o seu Espírito. Eu posso dizer a você também que dentro do perfil da eternidade, da soberania de Deus, a nossa fé, ela vem de antes mesmo da fundação do mundo, quando Deus nos conheceu, nos amou e nos escreveu o nosso nome naquele livro da vida. Então a história do mover de Deus e da obra de Deus, ela é muito mais antiga. E essa obra do amor de Deus e da graça de Deus na minha vida, ela é muito mais antiga. Louvado seja Deus por isso, porque Ele não me desampara, Ele não me deixa só, mas Ele resolveu me amar. Mas também a gente comemora, porque fazemos parte de uma igreja que tem na sua tradição, na sua história, as heranças da Reforma Protestante. E ali, no século XVI, houve um mover de Deus e um mover do Espírito muito especial. Não foi especial para formar luteranos, nem especial para formar calvinistas, até porque nem o Martinho Lutero, nem o João Calvino gostariam que os discípulos fossem chamados assim. Eles pediram, eles escreveram que não seria essa a melhor nomenclatura para nós. Mas porque homens e mulheres foram avivados por Deus pela pregação da palavra de Deus novamente nas igrejas. Novas igrejas nasceram na Europa, na região da Alemanha, da França, Suíça, e logo essas igrejas se espalharam e enviaram também missionários a outras partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. No século XVI vieram alguns missionários huguenotes para trazer o Evangelho e foram mortos na Baía de Guanabara por causa do Evangelho de Jesus Cristo. O fato é que essa história ela é muito mais de Deus e de Cristo do que de homens, do que da igreja e do que da tradição. Mas a palavra de Deus, ela também nos ensina a olhar para a história sob a ótica de Deus e a interpretar a história com os olhos, com os óculos da presença da palavra de Deus, do agir de Deus, do mover de Deus em nosso meio. Então a gente pode abrir a Bíblia, lê-la e olhar para o nosso tempo, olhar para a nossa cidade e ouvir Deus falando e nos direcionando e nos motivando e nos encaminhando enquanto igreja ao que Deus quer fazer no Brasil, ao que Deus quer fazer em Recife, ao que Deus quer fazer aqui nessa igreja, ao que Deus quer fazer através de nós nessa cidade onde nós vivemos, porque também fazia parte da reforma um valor, um princípio muito especial. É de que a reforma, ela deve estar sempre sendo renovada. A igreja, ela está sendo sempre reformada por Deus, reformada pela palavra de Deus. E a igreja, ela só é reformada por Deus e pela palavra de Deus quando a nossa vida e o nosso coração também reformado e transformado pelo Senhor. Eu tenho visto nos nossos dias, de alguns anos para cá especialmente, muitas expressões, muitos movimentos que usam da história da reforma
que se apegam ao ser reformado para falar a respeito de um bocado de gente da história que foram homens e mulheres de Deus, para falar a respeito do quanto a nossa sociedade está perdida e está depravada e corrupta. Mas normalmente as soluções que nós queremos apresentar para a nossa terra, para a nossa cidade, são reformas sociais, políticas, econômicas, a partir de uma cosmovisão reformada. Mas eu preciso dizer a você, e eu quero conversar sobre isso a partir desse texto, que só é possível haver uma reforma de fato em nosso meio, se essa reforma estiver acontecendo no nosso coração. Não adianta você pensar que conhece a história de A ou de B, a teologia de A ou de B, ler os 300 e 500 livros da história por aí. Não adianta você achar que tem uma ortodoxia boa na sua mente, bons conhecimentos a respeito da Bíblia e a respeito de Deus. Se essa coisa não enche o seu coração, não aquece a sua alma para viver uma vida de consagração com toda a mente e com todo o coração, se esse negócio não enche a sua vida e não lhe motiva a viver nessa terra para a glória de Deus de uma maneira efetiva e não somente de uma maneira teórica, se essa coisa chamada Evangelho, o poder de Deus, não age de verdade no seu interior, fazendo de você um novo homem, uma nova mulher, poderoso em Deus nessa terra, para vivermos conforme Deus quer e para a glória de Deus de uma maneira viva, eficaz, amorosa, surpreendente, para que o Senhor Jesus seja conhecido na nossa cidade. Tá assim, irmãos, assim, de igrejas ao redor do mundo, que aparentemente têm bons conhecimentos da tradição da igreja, da história e da teologia, mas estão mortas, estão morrendo e carecem de um avivamento. Eu não estou falando da Europa, eu estou falando de Recife. Eu estou falando do Brasil. Eu estou falando de movimentos que atraem muito mais seguidores para si mesmo do que para Jesus. Estou falando de movimentos que nos atraem muito mais aos livros do que a palavra viva e poderosa de Deus. Estou falando de movimentos que nos atraem para elogiar A ou B e não para se apaixonar cada vez mais por Cristo Jesus. Estou falando de movimentos que nos atraem pela intelectualidade, mas não arrebata o nosso coração para uma vida de consagração poderosa e viva nessa terra aqui. E sobre isso eu não quero falar aqui. Sobre isso você pode olhar no YouTube, você pode seguir blogs, Instagram, você pode procurar porque está aí cheio no Brasil e no mundo. Mas a palavra, o sola escritura e a palavra central de Deus na vida da gente, não é somente para encher a nossa mente hoje aqui à noite, e você sair por aí dizendo que Daniel sabe muito, que Daniel deu uma boa pregação, que Daniel, ele fala até direitinho, mas grita demais, ele aprendeu errado com o pastor Sávio, e não adianta você falar. Porque isso tudo, irmão, amanhã e depois a gente vai, esquecer. Vai esquecer. E eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Mas eu me preocupo de verdade quando eu vejo adolescentes sem gana por Deus, com os olhos como se tivessem mortos, só falta jogar a terra. Eu me preocupo quando vejo jovens que não se envolvem, que não tem mais paixão e gosto pela palavra e pela presença de Deus.
Eu me importo quando vejo adultos vindo para a igreja porque precisam trazer os seus filhos, mas nem os filhos acreditam mais nessa hipocrisia vazia, seca, de alguém que não quer Deus de verdade na sua vida, na sua casa. Aí sim isso me preocupa, quando eu vejo idosos que não sonham mais com a presença de Deus, mas estão com o coração extremamente amargurados, porque não conseguem interpretar a história da sua vida com a palavra, com o mover e com o Espírito de Deus. Por isso que eu gosto tanto do livro, ou dessa narrativa que nós lemos, no livro de Crônicas, porque apesar de a gente ter se proposto a estudar a história de Josias enquanto equipe pastoral em 2 Reis, você pode procurar lá em 2 Reis, no capítulo 23 e 24, você vai ver que é a mesma história. Mas enquanto eu lia durante a semana, meu coração vai muito mais para Crônicas do que para Reis. E eu vou lhe dizer por quê. Porque o livro de Reis tem todo o seu poder e inspiração, não é isso que está em jogo. Mas o livro de Reis, ele está sendo escrito à medida que a história está acontecendo. E o livro de Crônicas, ele foi escrito após o cativeiro babilônico de 70 anos. Ele foi escrito muito provavelmente por Esdras, esse mesmo que tem um livro logo depois aí, o livro de Esdras. E a perspectiva dele eu acho muito legal. Porque é como se Esdras estivesse dando ao povo, ou resgatando no povo a sua identidade. Resgatando no povo a identidade de uma nação que ela não está baseada somente em princípios filosóficos, econômicos, políticos, ideológicos, mas de uma nação que representa o reino de Deus aqui na terra. Esdras está recontando a história para o povo a partir de 1 e 2 Reis, para resgatar no coração do povo uma identidade de uma nação que está em Deus, firmada em Deus e para a glória de Deus aqui nessa terra, que era a nação de Israel. Deixa eu contar para você um pouco essa história. No Antigo Testamento, Deus se revelava para nós a partir de uma nação, e essa nação era Israel. Você lê o Antigo Testamento, você vai ver que desde Gênesis até 2 Reis, mais ou menos a história ela é cronológica. E ela vai desde a criação até o chamado cativeiro, quando a Babilônia, um grande império daquela época, através do rei Nabucodonosor, invadiu Jerusalém e destruiu tudo. Destruiu as muralhas, destruiu o templo, destruiu o palácio, levou cativo para a Babilônia milhares e milhares de judeus. Ok, o povo passa 70 anos cativo lá na Babilônia, até que um outro império chamado Medo-Persa assume o comando e o poder, vencendo a Babilônia, e eles agora estão dominando Judá, dominando Israel. É verdade que Israel já estava dividido, mas essa história vai ficar muito complexa para eu contar aqui. Mas esse novo império chamado Medo-Persa disse aos judeus que eles poderiam voltar para Jerusalém e eles poderiam reconstruir a vida, reconstruir a cidade, reconstruir as moradias, reconstruir a saúde, a educação, o que a gente pudesse imaginar. O povo poderia voltar e reconstruir. E esse povo volta, e à medida que esse povo volta, Deus levanta alguns homens. Deus levanta Neemias para a reconstrução das muralhas. Deus levanta Esdras para ensinar a palavra de Deus ao povo. Deus levanta um bocado de gente. E é nesse meio que Deus levanta Esdras para ensinar novamente ao povo a respeito da sua história, a respeito daquilo que Deus fez na história. E é isso que me chama a atenção no livro de Crônicas, porque à medida que Esdras está falando sobre o rei Josias, que foi um daqueles reis
que a Bíblia diz que fez o que era reto perante o Senhor. O rei Josias, que tinha um pai que tinha feito o que era mal perante o Senhor. O rei Josias, que começa a reinar com uma particularidade assim, muito especial. Ele tinha apenas 8 anos de idade quando começou a reinar. E nessa era do reinado de Josias, lá em Jerusalém, em Judá, e de certa forma alcançando também algumas tribos do norte que estavam perdidas por causa da destruição das guerras anteriores, Deus levanta esse homem para produzir um movimento na história chamado avivamento. Avivamento não é nada, não precisa ter nada de pentecostal, nada disso. Avivamento é um movimento de Deus, através da sua palavra e pelo seu Espírito, alcançando o nosso coração, para a gente amá-lo acima de todas as coisas, para a gente se apegar à palavra de Deus, de forma que ela fique doce como mel na nossa boca, para que a gente deixe para trás ídolos, vidas tronchas, corrupção do nosso coração e tudo que não agrada ao Senhor. E Deus faz isso através do rei Josias. Josias tinha apenas 8 anos de idade quando começou a reinar. Por favor, abra novamente a sua Bíblia aí, no capítulo 34. Os versículos iniciais aqui, tá bom? Segunda Crônicas, no capítulo 34, logo no início, ele nos introduz a respeito desse homem chamado Josias, e diz que Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e Josias reinou 31 anos em Jerusalém. A Bíblia diz que esse Josias, ele era um homem reto, e ele fez aquilo que era reto perante o Senhor, porque ele andou no caminho de Davi, o seu pai, e não se desviou dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Veja aí o versículo 3, o que diz para a gente, você pode ler comigo? Ele diz: porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, e no 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Presta bem atenção no que o texto está narrando para a gente. Esse homem tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Você acha que uma criança com 8 anos de idade pode conhecer Deus de verdade, irmão? A Bíblia diz que com 16 anos, um adolescente, esse homem passa, é uma expressão que é interessante na história dos reis, porque ela não é tão usual na história dos reis de Judá. Ele passa a buscar a Deus, e ele passa a desfrutar da presença de Deus. E com 16 anos de idade, esse rei, desfrutando da presença de Deus, passa a agir na sua cidade, na sua tarefa, na sua missão, a partir da palavra e da ótica de Deus, tirando de Judá e Jerusalém falsos ídolos que não agradam ao Senhor. Semana eu estava lendo uma coluna na Folha de São Paulo de um português chamado João Pereira Coutinho, eu acho o nome dele. Ele trouxe uma coluna assim muito interessante algumas semanas atrás. Contando a respeito de uma conversa, ele dizia de um pai que estava enfrentando um problema com o seu filho pré-adolescente, porque seu filho pré-adolescente acreditava em tudo que ele via na internet. Tudo. E ele não estava se referindo à pornografia, nada desse tipo,
mas a tudo, inclusive Wikipédia, um bocado de site não tão confiável. Tudo que ele lia, ele achava que era verdade. E aquele pai estava querendo saber como orientar o seu filho. Naquela conversa, ou naquele artigo, naquela coluna, o escritor vai nos introduzir uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, em Washington, a respeito de adolescentes e pré-jovens, aí na sua faixa etária até os 20 anos de idade, que não acreditam mais em nada. Não acreditam mais em nada que vê na TV, nada que vê na internet e, particularmente, não acreditam mais em nada que vem na escola e por aí vai. Interessante como ele vai pintar para a gente essas duas faixas de idade, que tem aqui muita gente nelas. Pré-adolescentes que estão cheios de energia, mas que talvez não encontraram em Deus essa fonte para gastar toda a energia da vida, a gana, a paixão, a vontade de viver, não como qualquer um nessa terra, mas de viver uma vida para a glória de Deus de maneira forte e valente. Mas eu vejo também aqui muitos jovens, até os 20 anos de idade, que já não acreditam mais em nada. Vivem como se a vida não tivesse sentido. Participam de reunião de pequeno grupo, uma morgação terrível. Porque parece que não tem gozo no coração, vida para sangue nos olhos, para buscar a Deus de verdade. E está morrendo espiritualmente e não sabe. Interessante que quando chegamos à vida adulta, ou pré-adulta, essa juventude que está nos introduzindo na universidade, no mercado de trabalho, nos relacionamentos, em tantos outros desafios. Não somos mais apenas incrédulos, mas nos tornamos insubmissos. Nos tornamos donos do nosso próprio nariz. Não nos submetemos mais a processos, especialmente se aqueles processos envolvem compromissos com a minha vida. Questionamos a tudo e todos, porque aprendemos um pouquinho numa graduação, ou aprendemos um pouquinho na Globo News, ou aprendemos um pouquinho na GNT, ou aprendemos ali e aqui, e sabemos questionar a tudo e todos, porque não conseguimos mais nos submeter. Mas sabe o que acontece quando casamos, nos tornamos adultos, seus 30, 40 anos em diante? A gente perdeu Deus de vista há tanto tempo, que às vezes a gente não sabe nem por onde começar. E sabe o que acontece com homens e mulheres adultos, com seus 30, 40, 50 anos de idade, que perderam Deus de vista porque Deus se tornou um projeto da adolescência, do acampamento, do processo lá da minha juventude. Quando chegamos à última fase da vida, nos tornamos secos, amargurados, sem vida, sem brilho nos olhos, sem brilho nenhum. Mas sabe de uma coisa? Muitos que estão sem brilho nos olhos sabem, conhecem a tradição, a história, conhece tudo na cabeça, mas não conhece no coração. Não conhece. E o que acontece é que na última fase da vida, Josias não chegou até lá, mas Josias, com seus 40 anos de idade, ao invés de ouvir a voz de Deus, resolveu desobedecê-lo e foi morto numa batalha lá com o faraó Neco. Mas a verdade é que nessa última fase da vida,
Por não ter Deus mais há tanto tempo, nos tornamos tão amargurados, infelizes. Só que a Bíblia, quando fala do povo de Deus, avivado, cheio da palavra, cheio do Espírito, diz pra gente que a realidade da vida no Espírito, a realidade dessa era, que é a era do Espírito que nós vivemos hoje, é que os jovens terão visões e os velhos sonharão. O que o profeta Joel está falando para a gente no capítulo 3, o apóstolo Pedro fala lá no Pentecostes, em Atos capítulo 2. E essa profecia que é cumprida, introduz a nossa história até os dias de hoje e até Jesus Cristo voltar. Mas o fato é que se somos jovens e não temos visões, não temos vontade de viver com Deus, não temos gana no coração, sangue nos olhos, brilho da glória de Deus, dificilmente a gente vai sonhar quando estivermos velhos. A igreja, a história vai ser apenas tradição. E tradição está morta. Mesmo que seja religiosa, ela está morta. Sem Deus, ela está morta. É verdade que nós precisamos aprender a fazer esse equilíbrio da história com a inovação, da história com as transformações. É verdade que a gente precisa resgatar o peso, a trajetória, e tudo isso tem o seu valor, mas também precisamos entender o mover de Deus, o movimento de Deus, a inovação de Deus em nosso meio. É verdade. Mas muito mais do que isso, a gente precisa voltar para Deus, para a Bíblia. Voltar a amar Jesus. Voltar a querer Deus de verdade. Voltar a provar da palavra de Deus como sendo mel na nossa boca. Voltar a ter determinação de coração e alma para buscar a Deus e viver na presença de Deus aqui na terra. Porque se isso não acontecer, a gente vai morrer. Vai viver aqui na terra uma morte terrível. Embora possamos ter um bocado de arrogância e conhecimento e história e nome, mas está morto porque está longe da presença de Deus. Jesus falou isso para a igreja de Éfeso em Apocalipse capítulo 2. Vocês são joia. Essa igreja de Éfeso é joia. Tem uma boa doutrina. Tem um bom posicionamento teológico. Tem um bom relacionamento moral com a sociedade. Tem um bom desempenho no trabalho, no ministério, nas atividades. Quando são cobrados, eles apresentam o resultado rapidinho. Mas abandonaram o primeiro amor. Está faltando Jesus nessa igreja. Está faltando Cristo, a graça. Está faltando o brilho nos olhos. Está faltando a vida de Deus. E Jesus é muito claro, dizendo a eles assim: se você não se arrepender, se você não quiser me buscar de verdade, eu vou vir até lá, eu vou até lá e vou tirar do seu lugar o teu candeeiro. Vocês vão perder a história do que Deus fez e do que Deus está fazendo. O rei Josias, com 16 anos de idade, ele passa a buscar a Deus. Alguns anos mais tarde, ele envia uma oferta ao templo. E essa oferta é recebida pelo sacerdote chamado Ilquias. E essa oferta é para reconstruir, ou melhor, para reformar o templo do Senhor, o culto ao Senhor naquela época lá. Está aí no capítulo 34, um pouco antes do que nós lemos aqui. Quando está lá no templo a oferta sendo recebida do rei, muito ouro, muitas riquezas. O povo está lá mexendo para fazer uma limpeza e o sacerdote encontra possivelmente o livro de Deuteronômio. E os oficiais do rei voltam para o palácio e lê para o rei Josias Deuteronômio, possivelmente os capítulos 28, 29. Diz lá as bênçãos e as maldições de uma vida de obediência a Deus aqui na terra, de forma muito prática. E Josias, quando ouve aquilo,
ele não faz outra coisa a não ser chorar, rasga as suas vestes, ele se humilha na presença de Deus. Josias não somente faz isso, mas também ele diz ao povo para consultar uma profetisa chamada Ruda. E o povo vai lá, que até aquela mulher, que era uma mulher de Deus, que falava pela boca do Senhor. E o povo consulta essa mulher, e ela fala conforme a palavra de Deus ao rei, dizendo que há de vir muitos males sobre a nação de Israel, como um juízo de Deus por causa dos pecados. Mas é verdade que tem uma promessa intrínseca em todo o tempo da história do povo de Deus. E é essa que está em 2 Crônicas 7,14, quando o Senhor falou a Salomão dizendo que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer o que, você lembra? Se humilhar e orar e me buscar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E essa profetisa diz ao rei Josias assim, dizendo que porque ele se humilhou, porque ele se quebrantou na presença de Deus, o Senhor daria paz ao seu reino e presença do Senhor naqueles dias. O rei, assim está acontecendo um avivamento aqui no meu palácio, mas esse avivamento precisa alcançar o povo. Precisa alcançar as pessoas, os meus liderados. Sabe por que tem uma gana de gente nas igrejas por aí morrendo? É também porque faltam líderes que estão buscando a Deus de verdade. Os líderes nas igrejas estão aprendendo a fazer a coisa certa. Estão aprendendo a fazer atividade. Estão aprendendo a ter compromisso com coisa, a cumprir tabela, a cumprir regra, a cumprir agenda. Mas a gente não está aprendendo a buscar Deus, a amar a Deus, a considerá-lo acima de todas as coisas, a levar esse negócio a sério na vida da gente. E vamos morrendo e conduzindo pessoas para a Bíblia, mas de forma tão morta e vazia, que isso vai se perpetuando e crescendo, e nós vamos perdendo o brilho nos olhos na presença de Deus. Josias assim, vou chamar o povo inteiro. E a lei, ela foi lida a todo o povo. Você pode ver isso, 2 Reis 23, 2 Crônicas 34. E ali há um profundo quebrantamento. Mas não há um quebrantamento por causa do rei Davi. Porque a história do rei Davi era muito mais importante para Israel, como é para nós, do que a história de Martinho Lutero no século XVI. Mas não há um quebrantamento por causa da história do rei Davi ou de Salomão. Não há um quebrantamento por causa de Moisés. Não há um quebrantamento por causa de homens. Não há um quebrantamento porque alguém gritou e falou brabo. E o rei disse para o povo que se não se quebrantassem e chorassem, iam pagar mais caros impostos, iam ser presos. Nada disso. Houve um avivamento ali real. A criança ao mais velho, porque esse rei Josias, a partir dos seus 8 anos de idade, a história começa a ser narrada na vida dele. E ainda adolescente ele começa a buscar a Deus de uma maneira viva e poderosa. Não é alguém que está só fazendo a devocionalzinha para cumprir a tabela e quando chegar lá na quarta-feira o líder perguntar, ele falou, eu fiz. Alguém que está buscando a Deus de uma maneira tão forte e poderosa que esse negócio enche a alma, enche o coração, para viver na terra, na presença de Deus. Som. Com 16 anos esse cara está buscando Deus a sério. Mas o avivamento nem acontece porque é o rei que está falando. O avivamento não acontece porque é um homem, porque é um líder, porque é um movimento de homem. A centralidade do avivamento não é nem tão pouco experiências e coisas sensoriais que a gente pode sentir e tudo mais. Mas o avivamento tem na sua centralidade a palavra viva e poderosa de Deus,
habitada pelo seu Santo Espírito, pela sua presença. E quando essa palavra é lida, de alguma forma, aquilo que os discípulos de Emaús sentiram quando Jesus falava, quando a palavra de Deus ela está sendo ouvida, ela está sendo lida, o coração começa a arder de uma forma diferente, começa a palpitar de uma forma diferente, começa a mexer as entranhas de uma forma diferente. E parece que muitas vezes pecados, prisões da nossa alma, tentam abafar, tentam nos fazer incrédulos, tentam nos fazer com o coração endurecido, tentam nos fazer até arrogantes. Mas a palavra de Deus é a voz de Deus poderosa para quebrar até os cedros do Líbano, quanto mais o nosso coração. É a palavra viva de Deus que é possível para a gente se consagrar ao Senhor, dedicar a Deus a nossa vida, consagrar ao Senhor o nosso coração e buscar a Deus de verdade, aqui no século 21, e não somente lá atrás, na história do passado, naquele momento que aconteceu, mas hoje, está aí Josias, e ele lê, e Deus começa a agir. Você sabe que tem um texto na Bíblia, bem legal, em Ezequiel capítulo 37, que o profeta é levado a um vale de ossos secos, a uma situação tão terrível, tão tenebrosa. Mas a voz, a ordem que ele recebeu foi: prega a palavra. E à medida que o profeta falava, aqueles ossos começam a se mexer e começa a se erguer carne. E diz a Bíblia lá, o Espírito de Deus faz algo novo naquele lugar. Mas só há algo novo com o Espírito e a palavra de Deus. Esse momento em que Josias chama o povo, diz aqui que o rei se pôs no seu lugar. O rei fez uma aliança ante o Senhor para que o povo inteiro seguissem ao Senhor, para que as pessoas pudessem guardar os seus mandamentos. Mas preste atenção, porque guardar os mandamentos não é guardá-los numa caixinha na mente somente. Guardar é de alguém que descobriu uma coisa tão valiosa, tão valiosa. Não é alguém que está se tornando um vigia de Deus, mas é alguém que está sendo tomado por Deus, tomado pela palavra de Deus. Por isso que Jesus fala tanto sobre isso e João narra para a gente de uma forma especial. A expressão guardar, ela une de uma maneira perfeita o amor e a obediência a Deus. A graça e o caminho para a glória de Deus na vida da gente. E diz que tudo isso não aconteceu somente com o corpo, somente com a religiosidade, mas aconteceu de todo o coração e de toda a alma. Só que a consagração ao Senhor, ela não acaba aqui. Porque a consagração ao Senhor envolve também que a gente quebre os altares, os falsos ídolos. E antes de pensar em quebrar os altares e os falsos ídolos da nossa nação, um avivamento produz, ou a produção, o mover do avivamento da palavra, quebra os altares no meu coração. E não pense você que sabe o que é melhor para a nação, mas está com o coração cheio de ídolos, altares falsos, uma vida totalmente mesquinha, que Deus está se agradando do que você produz no Facebook, no Instagram. Na verdade, Deus quer se agradar do que a gente produz no coração. E esse povo se entrega ao Senhor dizendo: nós não queremos mais ídolos. Não pensa que são somente imagens, estátuas, mas muitas vezes é o próprio sexo, é o dinheiro,
é o poder, é o status, é a própria religião. Muitas vezes até mesmo a igreja se torna um ídolo no coração da gente. É o cônjuge, é o namorado ou a namorada, é alguma coisa que, de certa forma, mexe e me desestrutura muito mais do que quando eu ouço a voz, a palavra de Deus no meu coração. E o avivamento produz uma busca por Deus, corajosa, ambiciosa, mas também um deixar. Deixar. Uma vez um missionário pregou aqui, um pastor, melhor dizendo, lá de Brasília, e contou a história de uma tribo indígena, os Yanomamis. Eu guardei aquela história para mim. Diz que entre os Yanomamis, a palavra traduzida para morte neles, em alguns lugares, não é morte propriamente como essa a gente está ouvindo aqui, mas a expressão que é traduzida para eles como morte é que os brilhos dos olhos se acabaram. O brilho dos olhos se acabou. Não brilha mais. E eu fico pensando como muitas vezes nós estamos vivos, participamos da ceia do Senhor, da igreja de Jesus Cristo, do culto, mas o brilho nos olhos está faltando. E por que falta o brilho nos olhos? É verdade, falta o compromisso. É porque falta o brilho nos olhos, falta paixão pela palavra de Deus. Porque falta o brilho nos olhos, falta submissão aos líderes que Deus está levantando. Porque falta brilho nos olhos, falta humildade para se humilhar na presença de Deus e na presença de pessoas também. Porque falta o brilho nos olhos, falta vontade de ler a Bíblia, vontade de andar com Deus, vontade de obedecer a Deus. Porque falta brilho nos olhos, nós sentamos aqui e assistimos ao culto, muitas vezes mais criticando do que adorando ao Senhor. Porque falta brilho nos olhos, a nossa vida se torna tão vazia e mesquinha. Mesmo se a gente tiver um bocado de coisa na cabeça a respeito de Deus. Josias foi alguém chamado por Deus para viver um avivamento, uma grande reforma nos seus dias. A centralidade da palavra de Deus. Mas não era somente uma coisa cognitiva, mas era algo que o impulsionava a buscar a Deus de verdade e não a fingir. E não a apresentar uma performance num ministério ou outro da igreja, numa atividade ou outra do trabalho, mas a viver de coração e alma na presença de Deus, para a glória de Deus, no século 21, como nós estamos hoje aqui, sempre reformando pela palavra de Deus.